para a glória de Deus e para a nossa edificação. Diz assim o texto sagrado: revelação de Jesus Cristo, a qual deu-lhe para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Cristo, de Jesus Cristo, e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que há de vir e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vamos ressaltar aqui a primeira parte do versículo 1 e também o 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Agora o versículo 3 por completo diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Podemos tomar os seus assentos, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nessa noite, nós ouvimos aqui o pastor abrindo uma palavra onde testifica a grandeza, o poder de Deus, a sua misericórdia e como o Senhor nos conduz aqui na terra. Mas o Senhor me deu esse texto aqui. Estamos no livro de Apocalipse, que mais conhecido como livro de revelações ou das revelações, porque foi um livro que Deus, através do seu anjo, ele fala com João, estando João numa ilha, aprisionado por causa da palavra de Deus. E esse período foi a década de 90 depois de Cristo, lá por 96, quando houve um episódio que foi muito difícil de ser lidado, que aconteceu na Judéia, em Jerusalém, que um homem chamado Eleazar, filho do sumo sacerdote daquele período, ele fez uma rebelião contra os romanos. Por quê? Porque eles pagavam impostos para Roma.
Então eles começaram a se revoltar, de tal maneira ao ponto de destruir os romanos, e até mesmo os soldados romanos, que em grandes bandos eles eram mortos por aqueles rebeldes. Então a gente sabe que Roma dominava Israel há muitos anos atrás. Desde a época que Herodes reconstrói o templo, que eles estavam pagando tributos. Por quê? Porque eles haviam pecado e Deus permitia. E Roma dominou naquele período. Você pode observar que quando Jesus estava pregando, muitos daqueles que estavam à sua volta queriam que Jesus se levantasse como rei e proclamasse o seu reino e destruísse os romanos e tomasse deles o reino que era de Israel. Mas como Jesus disse que o seu reino não era da terra, não foi para esse fim que ele veio. Jesus veio a fim de salvar o seu povo dos seus pecados, de tirar eles do pecado para que eles tivessem uma morada garantida no céu. Então, uma certa vez, Jesus estava saindo do templo, os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, o Senhor está vendo essa estrutura? Que coisa linda! Que templo maravilhoso, magnífico! Era coisas de ouro, era coisa linda aquele lugar. Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Os discípulos começaram a questionar e disseram: Senhor, quando isso vai acontecer? Aí Jesus ele disse que algumas coisas iam acontecer em sinal da sua vinda, que eles queriam saber sobre a volta, a restauração do reino. Mas aquele acontecimento, a destruição daquele templo, Jesus proferiu dizendo que aquilo ali cairia tudo, não seria o tempo da sua volta, mas que tudo aquilo ia cair por terra. Então, para os judeus, aquilo seria a coisa mais sagrada que eles tinham. Tocou no templo, tocava nas suas próprias vidas. E diz a palavra que por causa desse motim, dessa revolta, onde eles mataram muita gente, esses homens, eles foram detidos no ano 70 depois de Cristo, por Tito, futuro imperador da Roma, que desencadeou 3 legiões com 60 mil soldados. Porque quando eles vinham com 28 mil, não dava. Os homens não se rendiam. E uma certa vez eles se renderam. E o que aconteceu? Eles voltaram atrás e acabaram matando a 3, ou seja, traiçoeiramente. Então, o que aconteceu? Tito, ele viu que aquela rebelião não tinha fim se não destruísse aquela cidade. E isso não era só em Jerusalém, na Judéia, ele estava se espalhando para os outros territórios que faziam parte do seu reino. Então, por causa desse motim, Tito ordenou a destruição completa e também a destruição do templo. E agora o que acontece? Esse João que pregava lá em Jerusalém, que pregava na cidade, em todos os lugares, ele foi o que? Deportado para uma ilha, ele foi preso. E todos quantos pregavam publicamente eram presos e mortos. Por quê? Não é porque eles perseguiam apenas os judeus, é por causa do motim, da rebelião. É porque eles se rebelaram contra o reino de Roma. E não tem como ganhar guerra com rebelião. A guerra se ganha é na obediência, deixando Deus agir para poder a gente vencer a guerra. Porque todas as vezes que os reis tentavam por rebelião, eles não conseguiam. Mas quando eles iam para o joelho, como fez o rei Ezequias com aquela carta diante do altar, e dizendo: Senhor, o Senhor está vendo essa afronta? Aí Deus disse: eu estou vendo a afronta, não é contra ti, contra Jerusalém. Ele disse: essa afronta é contra mim, não se preocupa, porque eu vou dar um jeito nesse rei da Síria e dos seus homens. E aí Deus, ele deu um jeito, tanto no rei, como nos soldados que vinham cercar Jerusalém.
E nós observamos, irmãos, que o preço da rebelião ela foi muito alta. Ela custou a destruição completa de Jerusalém, e aqueles que eram rebeldes foram mortos, e os que sobraram se espalharam pelas terras. E aí, João não pode mais pregar publicamente. Agora eles lançam a mão de João. E para João não ficar no meio do povo, de uma cela onde tinha mais pessoas, e que eles fizeram, levaram para o isolamento. Para de repente não abrir as portas como fizeram com Pedro, como o anjo abriu. Eles falaram: não, nós vamos fazer o que? Levar João para um lugar que não tem como ele sair. Porque se ele sair, ele não tem como atravessar o oceano. Então colocaram João numa ilha, para que João não pudesse mais pregar a palavra. Mas quando o homem chega no ponto em que ele não tem como mais se mover, se ele estiver com seu coração ligado em Deus, você pode ter certeza de que Deus vai ouvir o seu gemido, o seu clamor, e vai fazer algo por ele, pelo seu povo, pela sua casa, pela sua família. Então João estava naquela ilha, e ele estava isolado, ele estava preso, e sem direito de advogado, de habeas corpus, não tinha direito. Não era como hoje, que alguém te prende, você entra no pé de um habeas corpus, ali você recebe uma liberdade. Não, era diferente, era pela lei dos romanos, não tinha como revogar, ninguém poderia revogar aquela lei, porque eles haviam causado um grande problema no passado. Se não bastasse no tempo de Cristo que os judeus fizeram aquele reboliço inteiro contra Jesus, agora, anos depois, eles vêm se rebelar contra os romanos, dizendo: nós não vamos mais pagar impostos. Por quê? Porque a terra é nossa, o reino é nosso, e eles não aceitavam mais a submissão aos romanos. E aí, agora João está na ilha, está preso, os outros já não existem mais. Pedro não tem mais Pedro. Paulo não existe mais, já foi morto. Tiago, há muitos anos atrás. Marcos, todos eles haviam padecido já. E muitos discípulos que haviam se levantado naquele período também haviam sido mortos, colocados nas arenas com os animais para serem devorados. Servia de alimento para animais feras animais carnívoros. Então o que aconteceu? João agora se encontra sem liberdade, preso. Mas o que aconteceu com a igreja da Ásia? Ela conseguia cultuar, fazer culto, glorificar a Deus. Por quê? Porque não se envolveu com a rebelião daqueles judeus. Mas o que acontece? Durante esse período, a igreja começa a enfraquecer. Alguns começam a esfriar no seu amor. Alguns começam a perder o contato com Deus, ficarem frios, sem o Espírito. Outros, o Espírito fica tentando entrar com o coração fechado, e ele batendo lá na porta, dizendo: deixa eu entrar aí, aleluia. Por quê? Porque não tinha uma liderança, ou seja, equilibrada e completa, que podia ensinar eles. Ou seja, quando feriram os líderes da igreja, muitos deles, então a igreja começou a se perder pelo seu próprio caminho. Muitos estavam perdidos dentro da casa. E aí Deus começa a falar a João aqui para ele escrever as cartas às igrejas, para ele trazer um despertamento para as lideranças. Quem recebia a carta? O líder de cada congregação. Então nós observamos aqui, aleluia, que quando João está no seu estágio final, nos últimos anos da sua vida, preso, sem advogado, sem uma perspectiva de saída, não tinha como sair, não tinha nenhum plano para que João saísse daquela ilha e voltasse às igrejas como missionário pregando. Então Deus começou a falar com ele e testificar da sua glória, dar a ele revelações, visões, arrebatamentos,
com você. Glória. E ele começa aqui a dar a João a receita para a sua igreja. Ele começa a dar aqui para João transmitir para nós aquilo que nós devemos fazer. E ele diz aqui no versículo de número 3, que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Esta é o que está na minha mão. Ele diz as palavras desta profecia. Aleluia. E continuando aqui, ele diz: e guarda as coisas que nela estão escritas, porque próximo está o tempo. Aleluia. Se nós começarmos a percorrer na internet os livros que são mais lidos depois da Bíblia, nós vamos encontrar muitos deles, muitos livros importantes. Mas ele disse que nós temos que guardar a profecia deste livro. Aleluia. Se você abrir as redes sociais, você vai ver tanta gente profetizando, dizendo: olha, Deus está te dando vitória hoje, Deus está mudando a tua vida hoje. É tanta gente que usa por Deus e outros não é. Mas mesmo assim, aleluia, está dizendo: olha, é aqueles que ouvem e guardam a palavra desta profecia. Porque se eu quiser inventar, eu estou fora, Deus me livre. Mas se alguém quiser inventar profecia por aí, sai inventando profecia para ganhar seguidores, para ganhar status, para ganhar agenda, a pessoa vai fazer muitas profecias que não são de Deus. Ou seja, mas ele está dizendo: bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia. Então esta é a profecia. Glória a Deus. Não há outra profecia, não pode ter uma igreja firmada sobre profecias, aleluia, que não seja esta profecia, aleluia. Então nós observamos aqui dizendo que o próximo está o tempo, que nós devemos guardar, observar, guardar, estar atentos, aleluia, com essa palavra, porque naquele período foi destruída a cidade, mas quando Deus, aleluia, voltar para recolher a sua igreja, não vai ser apenas uma cidade, mas o mundo será destruído com fogo, como diz Pedro na sua epístola, que os elementos ardentes cairão do céu, aleluia, e destruirão a terra. Aleluia. E aí quem vai sobrar? Ninguém poderá se salvar. Porque quando os homens destroem, eles destroem uma cidade, eles destroem um reino, um país. Mas Deus, ele virá para destruir todos aqueles que não quiserem dar ouvidos à sua palavra. Aleluia. E Jesus aqui na continuação, ele começa a dizer: João, sabe quem está falando com você? Ele diz aqui, olha, eu sou o Alfa. Ele diz: eu sou o homem, eu sou o princípio, eu sou o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele diz: o Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu sou o princípio, desde o princípio eu sou. Ele está dizendo: eu sou, aleluia, aquele que é, eu sou o que era, o que sempre será. Ele está dizendo que ele é tudo, que ele é Deus, que ele é Cristo, ele é o Salvador, ele é aquele que fez formar todas as coisas. E ele está dizendo: e o que há de vir também. Ele está dizendo: eu também voltarei novamente, eu sou Todo-Poderoso. Então não é como se livrar da mão desse Deus, ó glória, mas se guardar a palavra, tem lugar garantido na sua glória. E aqui, irmãos, Deus começa a falar com João, para que ele viesse escrever. Para quê? Para que não caísse por terra, para que não fosse esquecido, para que viesse essa alerta para a nossa vida, para o nosso coração, essa alerta para a igreja estava entrando em decadência espiritual naquele período, mas quando Deus fez isso acontecendo, João preso, não tinha uma liderança, aleluia, que havia dado com Cristo, e que havia recebido as revelações do céu. Então ele manda João escrever: João, você não pode, mas manda uma carta lá, ainda que você não consegue. Ele diz: eu vou falar através da escrita que você há de enviar. Lembra quando Paulo estava em viagens, ele não conseguia vir às igrejas, e até alguns líderes da igreja, ele mandava cartas para aquelas pessoas, ele mandava cartas para as congregações, para aquelas igrejas,
Para quê? Para que a igreja viesse a se colocar na posição que Deus havia chamado. Então nós observamos aqui, aleluia, dizendo no versículo de número 6, que nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a sua glória, não, a Ele glória e poder para todo o sempre. Ele está dizendo o quê? Que nós como geração, nós temos o nosso tempo aqui na terra. Você vê 70, 80, alguns 100 anos, aí eu e você passamos em uma outra geração, mas a Deus continua dando glória. Se você quer levantar um grande pregador, um grande cantor, um grande profeta na terra, o seu período aqui é no máximo 100 anos, mas ele está dizendo: a Deus seja a glória para sempre. É hoje, é amanhã, é eternamente, é para sempre a glória. A Deus a glória no passado, a Deus a glória no presente, e a Deus a glória no futuro. Se eu e você passar em outra geração, mas Deus continua recebendo glória dessa geração. Da geração passada que está com Ele, da geração presente que está na terra e da geração futura que virá. Ele continua recebendo glória, porque a Ele seja dada toda a glória. E quando Paulo vê alguns pregadores, pastor Euclides, lá em Roma, querendo tomar para ele a glória, o que é que ele diz? Olha, é dele, é por ele, é para ele. Aleluia, porque ele diz: é dele, é por ele, para ele são todas as coisas. Ele está dizendo: não se preocupa não, porque dele manda, ele é a fonte onde manda tudo. Aleluia, disse: para ele retorna, e a ele seja dada toda a glória para sempre.